Esse vídeo vai ser um bate-papo sobre como cuidarmos da nossa audição. Muitos pacientes no consultório com perda auditiva me perguntam: doutora, tenho uma perda que infelizmente eu não tenho como recuperar, mas existe algo que eu possa fazer no meu dia a dia para evitar uma piora? E tem sim, existe o que pode ser feito, e nesse vídeo eu vou te dar as principais dicas de como cuidar da sua audição. Eu sou a doutora Larissa Vilela, eu sou médica, otorrinolaringologista. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para que você curta esse vídeo e que para você considere se inscrever no nosso canal. Se você tem perda auditiva e já toma algum cuidado com a sua audição, deixe aqui nos comentários. Muitos pacientes com perda auditiva ficam muito preocupados com relação à progressão da perda auditiva. E chegam no consultório para mim e perguntam: doutora, mas existe algo que eu posso fazer para evitar uma progressão, para que a minha perda auditiva não piore? Além de usar aparelho auditivo, existe algo mais? E sim, existe. E aqui vamos colocar as 4 principais ações que você tem que ter para cuidar da sua audição. Primeira, e talvez a mais importante, evite ruído excessivo. A nossa perda auditiva, que acontece ao longo dos anos, em grande parte é por toda a exposição a ruído que tivemos ao longo da nossa vida. E é isso mesmo, o ruído excessivo, ele acaba desgastando a nossa orelha interna, gera reações com estresse oxidativo em células cocleares, e com isso ele acaba levando a uma perda auditiva apenas pela exposição a ruído excessivo. E hoje em dia, na nossa epidemia de dispositivos eletrônicos, com celulares, fones de ouvidos, televisões, telas, não está sendo incomum as perdas auditivas começarem de forma mais precoce e justamente por uma exposição excessiva a ruídos. Minha orientação nesse ponto é: tudo que você for escutar, escute na intensidade, no volume mais baixo possível para você conseguir escutar. Uma música, a televisão, a reunião que você está fazendo, né, através de conferências, né, em computadores, em celulares, tudo tente colocar na menor intensidade de volume possível para que você não gere um desgaste no seu ouvido. Uma dica que eu dou assim, para ser mais objetivo para os meus pacientes é, naquela barra de intensidade de volume, sempre tente colocar da metade da barra para menos. E quanto menos, melhor. O ruído excessivo ao longo da nossa vida, ele é um dos principais fatores que levam ao desgaste auditivo e à perda auditiva que vem com o passar do tempo. Outra dica é: você vai para uma festa, vai para um show, não fique próximo às caixas de som, fique o mais afastado possível. Quanto menor o volume que o seu ouvido tiver exposição, é melhor. E imagine, esse desgaste pelo ruído, ele vai só acumulando ao longo do tempo. Ele não vai recuperando, sim, existe um processo de recuperação, mas é um desgaste que vai sendo acumulado ao longo de toda a nossa vida com as nossas exposições a sons, barulhos, ruídos. O que você puder fazer para reduzir a sua exposição é super válido. Além de orientações básicas, como pessoas que trabalham em locais que têm muita exposição, usem os equipamentos de proteção adequados. Muitos pacientes acham que não é tão importante, que ficar um pouco sem o seu EPI não tem problema, mas tem sim. O que você puder se proteger é o ideal. E para os adolescentes que gostam de escutar muita música alta, com volumes excessivos, fica aqui o alerta. Cuidado, que isso pode levar a uma perda auditiva pelo ruído. Com certeza, quando escutamos um som com volume mais alto, a experiência sonora é melhor, mas sempre buscar reduzir volume e escutar na menor intensidade possível. Se você precisar ou quiser escutar música, eventualmente numa intensidade maior, faça de forma muito pontual. Não deixe isso como regra. E não existe uma regra para eu te passar de até tantos minutos ou em tal quantidade ou em tal intensidade seria seguro. Porque a questão é que isso vai se acumulando ao longo da vida. Então o ideal é evite música muito alta.
Segundo ponto, cuide da sua alimentação. Como tudo na medicina, para termos uma boa saúde, a alimentação é a base. E isso serve também para a nossa saúde auditiva. A nossa orelha interna, que é aquela região de cóclea, labirinto, ela é extremamente sensível a variações metabólicas e hormonais. Ou seja, picos de glicemia no nosso organismo, por exemplo, acabam afetando diretamente a nossa orelha interna. E isso, ao longo do tempo, pode gerando desgastes, estresse oxidativo nas células auditivas e também ser um grande fator de risco para perda auditiva com o passar do tempo. Uma alimentação com menos açúcares, menos carboidratos simples, acaba sendo muito importante para mantermos a nossa saúde auditiva. Assim como também evitar excesso de gorduras, de frituras, e também o excesso de colesterol pode levar a questões cardiovasculares, e a nossa orelha interna também é super sensível a variações de fluxo sanguíneo. As artérias que irrigam o nosso ouvido são extremamente finas. Alterações vasculares também podem causar. Por isso, na parte alimentar, evite excesso de açúcares, doces, carboidratos simples, para que possamos ter uma glicemia, que é o açúcar do nosso corpo, do nosso organismo, em níveis bons e que o excesso pode agredir diretamente a nossa orelha interna e, ao longo do tempo, piorar um quadro de perda auditiva. E assim como colesterol. Colesterol ruim pode levar a doenças cardiovasculares, incluindo aterosclerose, redução de circulação na região de orelha interna e com isso também afetar a nossa audição. Além disso, existem medicações que podem prevenir perda auditiva. Temos até um vídeo aqui no nosso canal falando um pouquinho sobre os fitoesteróis, que são gorduras vegetais que podem trazer um benefício na nossa saúde auditiva, podendo até, em alguns estudos experimentais, melhorar uma perda auditiva já existente, como já foi colocado aqui no nosso canal. Vou deixar o link aqui do vídeo para, se você quiser saber um pouquinho mais dos alimentos que contêm fitoesteróis, para acrescentar na sua dieta e com isso cuidar ainda mais da sua saúde auditiva, eu vou deixar o vídeo aqui para você. Terceiro ponto, atividade física. Não poderia ser diferente, né? Mas o exercício físico também ajuda muito na sua saúde auditiva. O exercício físico tem benefícios de melhorar a circulação no nosso corpo inteiro. E como eu falei um pouquinho antes, nosso ouvido ele é extremamente sensível a variações de fluxo sanguíneo. Então, a atividade física permite com que tenhamos uma boa circulação no nosso ouvido, na nossa orelha interna, e com isso vai evitando o desgaste que acontece no nosso ouvido ao longo dos anos e que causa essa perda auditiva que pode vir com o tempo. Então, terceiro ponto, exercício físico. E como quarta orientação para cuidar da sua audição seria: cuide de doenças crônicas, principalmente as doenças metabólicas e cardiovasculares. Já comprovou-se que hipertensão, diabetes, aumento de colesterol são doenças que, se não tratadas, também afetam a nossa orelha interna. Aqui entra um pouquinho também junto com a questão de alimentação e exercício que eu falei, que o nosso ouvido ele é super sensível às variações metabólicas do nosso organismo e ao fluxo sanguíneo. Essas doenças são doenças que podem impactar diretamente a nossa orelha interna. E se você tem alguma dessas e não se cuida direito, não toma as medicações, não faz o acompanhamento médico regular, isso pode também afetar a sua audição e piorar o seu quadro auditivo. Como dica de ouro, cuide da sua saúde, cuide das suas doenças crônicas, cuide de questões de alimentação, de atividade física e evite o excesso de ruído no seu dia a dia, no que for possível. Bom, então era isso que eu queria trazer para você hoje. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, vou pedir para que você curta, para que você compartilhe essa informação. Se ainda ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal.